Fala turma, tudo bem, meus amigos? Olha só, nesse vídeo eu quero trazer para você como você pode deixar de ser um fracassado, beleza? Estou fazendo uma série de vídeos agora que, que eu estou tocando muito nesses assuntos sobre reconstrução de vida, sobre recomeço, sobre como você construir uma vida saudável e sólida baseada em fundamentos, tá? Fundamentos que te ajudem a não ter outros recomeços. O motivo da minha ideia, desses próximos vídeos que eu estou fazendo, é te ajudar a ter o teu último recomeço, tá? Então, um ano atrás, eu estava vivendo uma vida totalmente perdida e eu precisei recomeçar. Você sabe disso, principalmente se você assistiu o último vídeo. E uma das coisas que me fez eu reconhecer que eu era um fracassado e que eu precisava mudar foi eu descobrir as minhas criptonitas. E poucas pessoas têm a capacidade de se avaliar e ter uma autopercepção e ter a resposta de dentro de você daquilo que você precisa fazer para que você tenha uma nova vida, tá? Então, vou te ajudar a identificar aqui nesse vídeo o que está te travando e isso vai fazer com que você deixe de ser um fracassado. Antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo, deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Você deixar um like não te atrapalha em nada, é só um botãozinho que você aperta aí e ajuda a gente pra caramba. Eu me propus a fazer 100 vídeos aqui no YouTube e eu nem esperava que teriam novos inscritos aqui. E para minha surpresa, em 2 semanas eu ganhei quase 200 inscritos, tá? Estou muito feliz porque tem muita gente. Se você é novo e me conheceu esses dias, comenta aqui, beleza? Vamos lá. Como deixar de ser um fracassado? Um ano atrás eu precisei recomeçar minha vida totalmente do zero e eu falei, cara, esse tem que ser o último recomeço. Eu estava com insatisfação positiva na minha vida. Então eu olhei para a minha vida e a minha vida basicamente estava assim, ó, eu aqui no centro, olha como é que estava a minha vida. Eu aqui no centro, com raiva de Deus, porque eu tinha perdido meu relacionamento, bebendo todo dia, vinho, enchendo a cara de vinho, sem amigos, relacionamento que acabou, longe dos filhos, sem dinheiro, devendo, sem cliente e eu aqui no meio. E eu cheguei numa conclusão, falei, cara, o responsável sou eu. Porque não tem como eu estar com problema em todas as áreas da minha vida e isso é culpa de todo mundo. Não, a garrafa de vinho não foi lá e se comprou sozinha, não. Então, eu sabia que o problema era eu, mas como eu iria identificar exatamente aquilo que estava me travando? Eu comecei a viver uma rotina, quando eu estava no fundo do poço, que eu fazia 5 coisas de manhã, eu já falei para você e eu vou repetir. A rotina era eu acordar de manhã e ficar em silêncio. Quando você fica em silêncio, acontece uma coisa horrível. Você começa a se ouvir. E na maioria das vezes você descobre que a tua vida é uma bagunça. Na maioria das vezes tu descobre que tu é um bosta. E foi isso que eu percebi. Eu falei, cara, eu tô com raiva de Deus, bebendo todo dia, sem amigos, o relacionamento acabou, longe dos meus filhos, sem dinheiro, devendo, sem cliente, sem relacionamento, no fundo do poço, sem saber o que eu vou fazer. Eu sou um bosta, eu sou um fracassado. Então, quando eu comecei a ter a percepção que eu era um fracassado, eu comecei a buscar escrevendo. Gente, quando eu escrevia, eu comecei a escrever os motivos pelo que eu era grato e eu comecei a escrever também os lugares que eu errei, os pontos que eu errei, os erros que eu cometi. E quando você começa a escrever, por exemplo, olha os meus erros, tá? Eu percebi que eu não criava raiz com nada e com ninguém. Eu tava com a mochila. Gente, eu tinha uma mochila
inclusive nem sei onde tá. Na minha mochila era assim, ó, tinha um Rexona, pasta de dente, escova, 2 camisas, 2 shorts e um sapato. Um de anotação, caderno de anotação, um carregador, um sabonete. Ficava pronto. Se eu estivesse em algum lugar, por exemplo, em casa, e em casa não tivesse agradável, eu não tinha a capacidade de encarar o problema de frente e resolver. A única arma que eu tinha era: vou fugir e vou embora. Por isso que eu estraguei relacionamentos, não um só, 2 relacionamentos, 3 relacionamentos. 3 relacionamentos que eu perdi dessa forma, sendo imaturo, porque eu não encarava os meus problemas de frente. Então, eu entendi que eu não tinha raiz, eu entendi que o meu ego era muito grande. Alguém vinha me falar: Felipe, tal coisa pode melhorar. Não pedi sua opinião. Eu não aceito conselhos, não aceito opinião, não aceito nada. Se eu quiser, eu pago. Ego muito grande. Estruturando a empresa no caixalho de areia, não tinha coragem e ousadia para sentar e montar um negócio de verdade. E tinha crenças que me impediam de crescer. Tá? Então, nessa rotina, eu fui escrevendo, anotando, identificando. E aí, quando eu comecei a viver essa rotina, que eu já vou me aprofundar mais um pouco aqui, eu comecei a entender que ninguém tinha me derrubado. Não foi o mercado digital que me derrubou, não foi a crise, não foi nada. Foi a minha maturidade, foi o meu ego, foi o estilo de vida alto, além do que eu poderia pagar. E foi quando eu entendi isso que a minha vida começou a mudar. Então, o que eu quero te recomendar aqui, violentamente? Você tem que ter consciência de quem está te derrubando. Você tem que ter consciência de quem é teu inimigo. Você precisa ter consciência do que está te travando. Você precisa ter consciência quem é o teu inimigo oculto, que dorme contigo e mora contigo todos os dias. Você precisa saber disso. E quando eu comecei a anotar, olha só, eu tenho meu diário aqui, inclusive te recomendo comprar. Aqui, ó, quando eu comecei a anotar os meus problemas, os meus erros, as minhas falhas, eu comecei a tomar consciência. Ou seja, quando eu comecei a ficar em silêncio, eu silenciei o mundo também. E comecei a ouvir só o que estava dentro de mim. Quando eu passei para o papel o que estava dentro de mim, o que estava dentro de mim saiu e ficou no papel. E minha cabeça ficou vazia. E oficina vazia não é... Cabeça vazia não é oficina do diabo. Cabeça cheia demais também é oficina do diabo. Cabeça vazia talvez seja a oportunidade para tu preencher ela com coisas boas. Então, eu silenciei, comecei a anotar meus pensamentos, anotar os meus erros, e daqui eu comecei a ter a consciência, primeiro, da autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Eu era o total responsável pelos problemas que eu estava passando. Segunda coisa, eu era o único que poderia mudar aquilo. E eu tomei, segundo, consciência dos problemas que me travavam. Então, o primeiro passo para eu deixar de ser um fracassado foi ter uma rotina matinal que me permitisse pensar, ficar em silêncio, escrever sobre os meus problemas e refletir sobre quem você tem sido, no caso, quem eu estava sendo e quem eu queria me tornar. Daqui a pouco, tudo que se passava de problema na minha vida estava no papel. As preocupações que eu tinha, os desafios que eu tinha, os problemas que eu tinha. Então, imagina a tua vida, tu sabendo, tu calando todas as vozes, parando de seguir todo mundo e começando a ouvir a tua voz, falando assim: você ainda não tem o casamento dos seus sonhos porque
você precisa melhorar nisso. Eu anotava. Você ainda não tem a sua empresa faturando tantos milhões igual você quer por causa desse problema. Eu, anotava. Você ainda não tem o corpo que você quer por causa disso. Eu, anotava. Você ainda não está acessando tal coisa. Eu, anotava. Isso me trouxe um documento sobre mim. E a partir daquele documento, eu comecei a excluir o que era desnecessário, acrescentar o que era necessário, e eu comecei a construir uma vida sem pesos passados. E a minha vida começou a andar. Tá? Então, Felipe, quero deixar de ser um fracassado. Primeiro passo, pega um papel, uma caneta e começa a ficar 10, 15, 20 minutos em silêncio. Um homem que não consegue ficar em silêncio, esse cara não consegue ser próspero. Porque a prosperidade envolve paz. A prosperidade envolve você aceitar. A prosperidade envolve você entender que muita força não funciona. A consciência de que você é um ser junto com todos esses seres no mundo e que você faz parte de Deus, você não vai conseguir falando muito. Você vai conseguir entender isso ouvindo. Olha para uma árvore. Olha só, olha para uma árvore. Tu vê a árvore se esforçando para crescer? Não. Tu vê uma água se esforçando para ser água? Não. Você vê aí por aí o vento se esforçando para ser vento? Não. Então, muitas coisas que as pessoas falam sobre esforço, sobre dedicação, sobre empenho, é equivocada. Eu sou do time que acredita que para você deixar de ser um fracasso, você tem que dominar primeiro os seus pensamentos. Fique em silêncio, controla. 20 minutos por dia. Tua cabeça vai ficar assim, ó. Limpa. Aí tu anota as tuas preocupações. Anota teus problemas. E vai colocando data para resolver. E essas datas tem que estar na tua agenda. E é o exercício diário de trabalho direcionado para resolver aquelas coisas da tua vida que vai te tornar um homem que não é um fracassado. Beleza? Próximo vídeo, eu quero falar com você sobre por que os planos dão errado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui no canal. Estou muito feliz que tem bastante pessoas chegando nova aqui. Tamo junto. Deixa o seu comentário aqui se esse vídeo te ajudou.